Olá, pessoal do MarHubcast. Vocês sabem que nós somos aqui uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui no MarHubcast a gente convida profissionais da área para conversar um pouquinho sobre processo criativo, arte, bloqueio e desbloqueio e muito mais. Hoje a gente vai fazer algo diferente que a gente já fez aqui nesses mais de 60 entrevistas que a gente tem até hoje. Hoje eu convidei o Rodrigo Feldman para me entrevistar sobre o tema de livros, leituras e hábitos literários. Você sabe que a gente tem aqui na nossa comunidade um projeto que é o MaBook Club, que é um clube do livro em que a gente tem conteúdos no Instagram e conteúdos no YouTube. Hoje a gente tem mais de 130 vídeos de resenhas de livros no YouTube gratuitamente para vocês. Livros com esses mesmos temas, arte, criatividade e empreendedorismo, que é o nosso foco aqui da comunidade. E a gente está lançando recentemente o novo curso online que se chama Leitor Supremo. O Leitor Supremo, ele fala sobre curadoria, ele fala sobre como você fazer anotações inteligentes, ele fala como você tirar essas anotações do papel, que eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras para quem está lendo, né? Transformar aquele aprendizado em ação, mas principalmente a partir da inteligência artificial como um assistente ou uma ajuda aí para todo esse processo. Então, esse é o curso que a gente está lançando. E hoje o Rodrigo Feldman, ele vai me entrevistar e a gente vai trocar um pouquinho dessa experiência da leitura com dicas e referências aqui para vocês. Então, eu passo a bola, eu passo a voz para o Rodrigo, para ele tomar a frente aí dessa entrevista e a gente bater um bate-papo gostoso. Rodrigo, com você. Bom dia ao pessoal do canal da Marcela. Fico muito lisonjeado de ter sido convidado. Já segui o seu canal, Marcela, e a gente teve a chance também de continuar em outros projetos que já fizemos, né? Inclusive, estamos num clube do livro, em uma comunidade que nós temos com inteligência artificial. Lá a gente tem feito a leitura de livros de uma forma um pouco diferente, né? Porque a gente não simplesmente lê e discute o livro, a gente acaba lendo livro por livro, fazendo uma leitura onde todos participam na leitura. E a Marcela também está participando lá com a gente. Ela é realmente, se alguém gosta de livros, ó, essa é a Marcela, viu? Que ela está em todas as comunidades e tem trazendo um conteúdo de muito valor. E quando ela falou dessa proposta de entrevistá-la, eu achei sensacional, porque na verdade são perguntas que eu sempre quis fazer para ela, né? Sempre quis conhecer e saber. E então, quando ela me propôs essa ideia, eu achei sensacional, que unia o útil ao agradável. Então, primeiro, obrigado pelo convite, fico feliz. Espero que a gente possa conhecer um pouco mais, então, dessa Marcela por trás das câmeras, né, por trás dos livros, vamos dizer assim. Marcela, então, para a gente começar, eu queria que você contasse para mim, né, e para todos que estão assistindo o seu canal, quem que é a Marcela? Me conta, assim, como que também começou o gosto seu pela leitura, por que que você começou esse canal? Conta um pouco sobre você. Olha, é muito difícil assim falar da gente sem começar a falar de profissões e hobbies, né? Acho que quando a gente começa a se descrever, muitas vezes tem eu respondendo que eu sou uma artista plástica, né, que trabalho com arte desde muito tempo, né, que eu tenho uma comunidade criativa chamada MaHub, o nosso projeto do livro aqui, o MaBook Club. A gente tem vários cursos online e vários outros conteúdos disponíveis gratuitamente. Mas se a gente vai mais a fundo, e eu queria ir aí para começar a gente fazer já um link com a Marcela da leitura, né? Eu vou apresentar aqui. A gente vê uma mulher completamente curiosa pelas novidades, principalmente que cerceiam aí as questões da arte, da criatividade, do futuro e do empreendedorismo, né? Quando o Rodrigo estava fazendo a pergunta, eu estava voltando há muito tempo atrás, né? Eu sou carioca, mas morei em Minas por muito tempo, por isso que esse sotaque fica meio, né, para lá e para cá. Mas eu lembro que na minha cidade interior, Cataguases, Minas Gerais, quando eu morava lá, eu fui com 7 anos para lá, muito tempo, né? Já tenho uns aninhos aí, né, de vida. Não tem, e não tem até hoje, não tinha e não tem até hoje, livraria. Não tem até hoje shopping, por exemplo. Tem galerias, né? Tem algumas galerias abertas e tal. E tem um cinema antigo, a cidade ainda até hoje. E eu sempre fui muito ávida por cultura.
muita cultura. E numa cidade de interior, o que eu fazia era pegar o segundo caderno, com 7 anos de idade, que meu pai lia, depois de ler, eu pegava o segundo caderno, eu pegava a listagem de livros que estavam nas top listas, lá pelo jornal O Globo, riscava, lia as críticas e circulava. Aí eu ficava no meu quarto cheio de jornal circulado. Quando o meu pai ia viajar a trabalho para a cidade grande, né, que a gente chamava assim, eu pegava os jornais e fazia uma pré-seleção de 3 livros daqueles e dava para ele com o jornal. Eu riscava e dava 3 jornais para ele. O que, que é isso? Eu falei, não, esses são os livros que eu quero. Tá nessa ordem. Se não encontrar um, tem outro, tem outro, tem outro. E ele voltava da cidade grande com os livros. E para mim aquilo era tipo assim o presente do Papai Noel, uma maravilha, porque eu não tinha acesso, não tinha livraria, não tinha como ver, não tinha Amazon naquela época também, né? Não tinha internet naquela época, a gente não tinha ainda computador em casa. E vinha um livro maravilhoso que eu tinha pesquisado por meses, 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 esperado meu pai viajar para trazer para que eu pudesse ler. Então, esse primeiro foi minhas primeiras experiências assim com esse universo da leitura que eu consigo me identificar, né, como uma leitora. E quando você fez a pergunta, me voltou lá a esse processo de curiosidade, de esperar meses para ter um livro e para ler no meu quarto. E às vezes eram livros, porque às vezes não são livros de crianças que estão no Globo, né? São livros às vezes de adulto. Então eram livros que minha mãe falava: "Você está lendo isso aí?" Eu falei: "Não, mãe, calma aí, porque eu vi que o livro parece bom." Então eu comecei a ler livros que eram teoricamente mais de adultos, ainda criança. Muito livros de arte, de business, né, de desenvolvimento pessoal e etc. Mas eu comecei a ter aquele contato muito cedo pelos livros que meu pai trazia. E isso parece assim, relembrando um pouco assim, lúdico, né, desses primeiros contatos, e hoje é tudo mais rápido, mais fácil, né? A gente compra na Amazon, às vezes no dia a gente já está com um livro em mãos, a gente sai, tem a livraria perto. Então, a gente relembrar esse tempo me lembra de um eu, né? Já que você perguntou quem sou eu, né? Me lembra de um eu ainda curioso, né? Uma pessoa ainda muito curiosa pela arte, ávida por aprender e por trazer de outros lugares o conhecimento, né? E eu me vejo assim até hoje, né? Eu me vejo buscando referências, buscando informações, falando com pessoas, tendo trocas para que eu busque de um local que de repente está mais à frente do que eu a informação, para que eu possa degustar, né, essas informações no meu tempo presente. Então, essa é um pouquinho assim mais romanticamente, um pouquinho assim de mim quanto à leitura. Eu me identifiquei também que desde pequeno eu também sempre gostei de ler e pedia livros, né, para os meus pais e tal, só que a gente perde um pouco, né, dessa com as redes sociais, quando a gente tem a televisão, muitas informações, a gente acaba se perdendo um pouco nisso. E também a própria formação que a gente escolhe na vida também, hoje eu vejo escolhendo livros diferentes, igual você comentou, né, que você já se via vendo livros, quando era menor, de livros mais adultos, hã e dependendo da formação que a gente vai levando na vida, a gente acaba, de repente, tendo uma escolha, né, de repertórios diferentes para a escolha de livros, e inclusive a forma como a gente interpreta eles. Você, Exatamente. Marcela, você tem uma formação, né, que eu sei, que é uma formação sólida em artes, né, e também, parte de criatividade, etcétera. Eu queria saber como que isso influencia, assim, a maneira como que você lê e interpreta os livros atualmente, inclusive na própria escolha dos livros. A minha formação é publicidade e propaganda, depois eu fiz gestão de negócios, depois eu fiz gestão cultural e mercado cultural como pós-graduação. Hoje eu estou fazendo uma pós em arte e terapia, por exemplo, e sempre trabalhei em incubadoras culturais, por exemplo, trabalhei em agências de publicidade, trabalhei em canais de televisão, e depois teve uma grande parte também que eu fui para um outro lado mais burocrático, por exemplo, trabalhando com petróleo, auditorias de contratos e etc. O que eu falo é que, com essa experiência e essa formação, o meu lado Excel se juntou com o meu lado Photoshop. Então, eu consegui fazer uma boa conexão e até de interpretação, de aprendizados com esses dois mundos, né?
Eu tinha um ateliê, um espaço de ateliê, que hoje está dentro da minha casa, mas eu tinha um local de ateliê. Então, quando eu trabalhava no mercado, né, com o CLT, eu trabalhava até 7, 8 da noite, chegava em casa, comia muito rápido, trocava de roupa, e 8:30, 9 eu já estava no ateliê até 1 da manhã. Então, eu tive assim, uma vida dupla por muito tempo, né, com uma jornada dupla de trabalho, para que eu pudesse ainda viver a minha paixão, que sempre foi a arte, né? Eu comecei a fazer pintura em porcelana com 11 anos de idade, em Cataguases. Depois eu fui desenvolvendo mais, né? Comecei com carvão em nanquim, depois eu fui para pintura e fui desenvolvendo mais nesse sentido. Mas eu acho que o conjunto dessas experiências, que são de lado burocráticos e Excel, são de lado mais artísticos, culminou da forma que eu vejo o mundo hoje, né? A forma como é que eu experiencio o mundo hoje e da forma que eu escolho os meus livros. Agora, a minha escolha de livro, Feldman, ela é um pouquinho assim. Eu sou uma pessoa que pesquisa muito, que vê muita referência e que eu gosto de ter muitos inputs de diversas áreas, né? Não sou uma pessoa, eu gosto de ler, então eu vou ler X, né? Eu sou uma pessoa que eu bebo de diversas fontes. Isso foi sempre muito importante para mim, na leitura, inclusive, né? Então, o primeiro ponto que eu faço é o seguinte: eu acho matches literários. Quer dizer, é como se fosse um grande Tinder para mim, né? Que você vai da esquerda para direita, e dá um match. Eu tento achar essas pessoas, que eu dou esquerda, direita, e daqui a pouco dá um match. É uma pessoa que está sempre na ponta, uma pessoa que está sempre dando dicas, e que eu acho que são dicas muito interessantes. Então, fico com aquela pessoa no meu radar. Aí, de um lado, de um momento ou outro, essa pessoa dá uma dica de um livro. Eu já coloco no meu carrinho da Amazon. Hoje o meu carrinho da Amazon está mais ou menos de 200 a 300 livros, porque ali é minha curadoria. É ali a minha seleção de livros, ela fica ali. E o interessante da Amazon, se você faz isso como uma estratégia, isso a gente explica também no curso Leitor, né, Supremo, é o seguinte: a Amazon coloca um letreiro em cima daquela lista do Save for Later, ou Salve para Depois, né? Em que ela coloca assim: esse livro aumentou de valor, esse livro diminuiu de valor. Então, além de você ter ali uma pasta com a sua curadoria, que a qualquer momento você pode comprar, mas você tem a notificação quando esse livro que você já colocou ali aumenta ou diminui de valor, ou entra em promoção. Então, é um alerta aí, uma dica para quem quer fazer né, já selecionar, achar pessoas que são um match literário para você, colecionar as dicas e referências dessa pessoa, já colocar dentro do Save for Later, Salve para Depois da Amazon. E aos poucos, não vou comprar 200, né, 300 livros aí direto, mas aos poucos, ali já fica a minha pré-seleção de livros, em que eu tenho os alertas quando tem algum desconto ou não. Então, isso já é interessante para mim. Agora, o processo de escolha, ele tem sido cada vez mais seletivo, sabe, Feldman? Antes, eu me via entrando em livraria, indo naquelas bancas que tem os mais vendidos, né? Ficam normalmente na frente da livraria, e eu olhava, folheava ali, falava, esse aqui, pum, vou levar. Os blockbusters dos livros, né? Mas com o tempo a gente começa a identificar que esses livros, eles bebem de fontes, que bebem de fontes, que bebem de fontes. E, na verdade, muitas das vezes, principalmente os livros mais atuais, são uma coletânea de retalhos de aprendizados que são jogados, não são aprofundados, né? E são soltos. Mas quando a gente começa a ir na fonte limpa, a gente começa a entender ali um aprendizado muito mais potente. Então, a minha curadoria tem sido no sentido de pegar referências que quem está em ponta de mercado, e aí tem muitos profissionais que trazem o conceito de bleeding edge, quer dizer, o limite mais sangrento de um mercado, que é o que o Alan Nicholas, que é da comunidade Lendárias, né, que a gente faz parte do Clube do Livro, ele já comentou em um dos podcasts. Quando você está no bleeding edge de algum mercado ou de alguma informação, né, como é a inteligência artificial hoje, como é, né, impressora 3D, como é, né, a nanotecnologia, né? Você já está num diferencial muito, muito grande
para o seu mercado. Então, eu tento ler livros que vão me trazer ao bleeding edge de onde eu quero. Quer dizer, eu tá pioneira, eu tá bebendo água limpa e primeira em certos conceitos ou conteúdos que eu quero aprender, né? Então, assim, minha curadoria vai mais ou menos aí. Mas eu tenho evitado blockbusters, eu tenho tentado beber na fonte, né? E uma coisa que eu comentei com você até no Clube do Livro, né? É que o meu movimento hoje em dia é menos é mais. Eu tô num movimento que antes, né, a gente estava, de repente ia em ondas assim, eu li 50 por ano, 20 por ano, e a pessoa quer ostentar esse número de livros lidos. E depois de algum tempo, eu fiz isso, 2019, 2020, 21, depois de um tempo você fala, mas por quê? O que está ficando, né? O que está ressoando em mim e na minha vida, né? O que eu estou trazendo para a minha vida? Porque livro lido por livro lido, um monte de gente lê, esquece e não muda. A questão é como é que aquele livro pode ser uma semente para que a gente possa ter a possibilidade de mudar alguma coisinha na nossa vida, né? Eu não acredito que livro muda a gente, né? Mas eu acredito que aquilo pode ser uma semente para isso. Ô, Então, Má, esse movimento de menos é mais que eu tenho tentado, sabe? eu fiquei numa dúvida aqui, por exemplo, você falou, inclusive essa dica da Amazon eu achei sensacional. Dá para acompanhar dá para acompanhar, né, o preço, etc. Então, se numa lista de 200 livros que você tem lá, eh, imagina agora que você está numa livraria, né, como Uhum, existia antigamente como os astecas faziam, aquele meme aham, e quando a gente comprava livros em livraria, que infelizmente cada vez tem menos. tem. Hã, quando você pega essa lista, qual que é o seu critério? Porque um livro não é igual você é mais próximo um filme leva 2 horas, mas uma série, às vezes, vários dias. Então, sabe aquela escolha que a gente tem que fazer? "Não, eu vou começar essa". Qual que é a Aham. sua escolha? Qual que é o seu critério para você falar assim: "Não, eu vou dessa lista de 200 que eu quero ler, esse eu vou abrir e começar", entendeu? Qual que é o seu critério? É alguma coisa algum projeto que você está fazendo naquele momento ou você tem uma ordem, que fala assim: "Eu só vou para o próximo quando eu passar por esse"? Como que você faz essa escolha? É de momento, sabe, Feldman? Uma coisa muito importante para mim, e que eu abro o curso falando isso, é o seguinte: o que você precisa agora? Qual é a habilidade que você precisa agora? Qual o conhecimento que você precisa agora para algo que você queira fazer naquele momento? Então não adianta, assim, eu sei que tem diversos livros com diversos intuitos e para diversos momentos. Isso a gente fala também, porque tem livros para você relaxar, tem livros para você aprender, tem livros que você não vai conseguir ler, a não ser que você estude o livro, não leia o livro. Então, tem várias categorias e tipos de leitura. Mas, para mim, a pergunta principal é o que eu preciso no momento. E isso está diretamente atrelado ao ponto-chave, que é o seguinte: o livro que vai me fazer ler com tanta avidez, porque eu preciso, não eu quero, mas eu preciso retirar o aprendizado dali e trazer para a minha vida real o mais rápido possível. Então, qual é a urgência que eu tenho de algum aprendizado que eu vou precisar tirar daquele livro? E assim eu faço a minha escolha. Então a escolha é momentânea, né? Pode ser que semana que vem eu já precise de algum outro conhecimento X, né? Ou esteja começando um outro projeto. Então, ali tem 200 e poucos livros pré-selecionados, em que eu estou acompanhando ali os valores e etc. Mas quando eu vou realmente comprar, entrar no carrinho, comprar, é tipo, qual o livro que vai me ajudar naquele momento? Qual o livro que eu vou Ent pegar na mão e me ajudar na prática naquele momento, né? A minha primeira pergunta é essa. Então, tem vários lá, mas para o projeto X que eu estou fazendo, para a dificuldade que eu estou tendo, né? Para o meu desafio do momento, para algum questionamento que eu tenho que resolver com alguma pessoa, pode ser alguma coisa mais teórica, mais prática, ou pode ser uma coisa mais inspiracional, mas que eu precise resolver, né? Qual questão eu preciso resolver? E você aí o livro usa tem que ser. Você usa muita intuição então também, né, a gente pode dizer que pode Aham, ter intuição com isso. E, aproveitando já que você já colocou isso daí, eu queria uma dúvida que eu tenho, e muitas pessoas têm, vou fazer 2 em uma. aham. Você lê mais de um livro ao mesmo tempo ou você precisa terminar um livro e parar, né, você só começa um com o outro quando terminar um? É uma pergunta. A outra é se você, lê 2 livros, 3 ao mesmo tempo, tá,
E aproveitando, já que você falou que é uma fonte de informações, né, os livros você usa naquele momento que está precisando, uma das coisas que eu acho importante, eu pelo menos tenho TDAH, não sei se outras pessoas aqui também têm, eu aprendi, eu só comecei a ler, mesmo que eu lesse muito, eu demorava porque eu tinha que voltar, ia me perdendo. E eu lembro até hoje, uma professora que me ensinou a eu ler sempre com isso daqui, ó, o marca-texto, aqui, o Uhum. marca-texto. Isso mudou minha vida e depois eu fui evoluindo com as ferramentas, né, de marcar quando eu estou lendo e fazer até anotações com caneta no canto do livro, no começo do livro, enfim. Aí eu queria saber você, como que você, sabendo que é uma coisa importante para você usar nos aprendizados, qual que é o seu método? Como que você, achou a melhor forma para guardar essas informações dos livros que você leu e depois voltar e se tem alguma sugestão ou dica pra gente? Tá. A sua primeira pergunta, ela cai muito, em hábitos. E uma coisa que eu tenho, que veio do livro Hábitos Atômicos, que é um livro fantástico, para mim um dos melhores livros sobre hábitos que existem, é a regra que ele coloca lá, de você trabalhar para você não deixar o tempo te levar, mas você não dê chance ao acaso, no sentido de que você tem que sempre ter um livro na mão, não é desculpa. Então, tá no médico, tem 10 minutos lá sentado no consultório, meia hora, às vezes o médico te deixa, né, uma hora sentado lá e você fica no celular, para cima e para baixo, para cima e para baixo. São 15 minutos por dia. São 10 minutos por dia que você pode já ler. E isso, na composição do tempo, você vai conseguir ler e trazer isso para o seu hábito de leitura. Então, a primeira dica que eu tenho é: faça com que a leitura esteja presente o tempo todo, né? Sem desculpa, né? Aquela dica, né, que ele também dá no livro, tipo, cara, vai fazer o exercício, você já vai colocar o tênis, a roupa, tudo do lado da sua cama, né? E tem gente que até dorme com o short do negócio, a blusa que você já vai fazer, porque você vai tirar a imprevisibilidade. Você vai estar lá trazendo a previsibilidade para as suas ações. Quer dizer, você está preenchendo o seu dia de gatilhos emocionais em que vão fazer com que aquela coisa de pegar um livro esteja tão fácil, tão à sua mão, que nem você consegue dar a desculpa que você dá sempre. Vou deixar para amanhã, tô cansada, tô com dor de cabeça, vou preferir ver um vídeo, tenho que comer ainda, meu filho tá chamando, tudo é desculpa. Tudo é desculpa sempre. E as desculpas são fáceis da gente cair. Então, é como você montar armadilhas contra você, na verdade a favor de você, mas contra essas suas desculpas para a fixação desses hábitos. Por exemplo, tem um livro em tudo quanto é lugar. Então você perguntou se eu leio vários livros ao mesmo tempo. Leio, porque aqui na minha cama eu tenho um Kindle, que tem a luz, eu consigo ler à noite, quando a luz já está apagada, as pessoas estão dormindo, eu consigo ler no Kindle. Na bolsa tem sempre um livro físico, com capítulos curtos, pensamentos fechados nesses capítulos. Por quê? Eu estou no médico, poxa, eu não vou começar um capítulo em que a ideia não vai ficar amarrada. Então, estratégias de livros para momentos específicos e tipos de livros para momentos específicos que eu utilizo, que eu já desenvolvi essa metodologia na minha vida, me ajudam na imprevisibilidade. Eu estou lá no médico, eu pego o livro, antes de pegar o celular e já estou lendo. E é um livro que me ajuda naquele momento. É um livro que vai fechar um pensamento, um capítulo curto, que vai me dar algo leve, porque tem som, tem às vezes televisão, tem gente falando. Então, eu preciso que seja algo leve, não tão profundo, para que eu tenha ali à mão, né? Então, se você olhar aqui em minha casa, são cheios de gatilhos que facilitam hábitos. Eu tenho um local de leitura, em que eu preparei aquele local. A iluminação é boa, né? O canto é o mais tranquilo, né? Já tem ali uma mesinha do meu lado para eu colocar o meu cafezinho. Já tem todo o meu processo aqui, você falou, né, de marcadores, já tem todos os meus marcadores. E isso aqui também é uma técnica para você começar a fazer as anotações, que você fez uma pergunta aí, mas também a técnica para isso. Então, assim, eu criei locais na minha casa
em que são locais para certos hábitos. Essa é a segunda dica. Então, vamos supor que eu tenho uma bicicleta ergométrica. Ali é o local onde eu coloquei meu pezinho, eu coloquei minha pula-corda, eu fiz ali na frente da televisão, que eu já coloco a pessoa fazendo para fazer junto. Então, eu destinei locais da minha casa para atividades e hábitos específicos. Você colocar essa bandeirinha num local da sua casa é muito importante. E a gente pode falar de exercício, pode falar de leitura, pode falar de trabalho sério, pode falar de qualquer coisa, mas você designar espaços específicos da sua casa que sejam confortáveis e pensado para aquilo, você já está designando alguns espaços que possibilitam e potencializam o seu hábito. Então, esse é o segundo ponto. Uma coisa doida, assim, que eu até vou dividir aqui com você, por exemplo, no momento que eu estava querendo fazer meus exercícios. Eu não estava conseguindo ter aquela disciplina. Eu gosto muito, terceira dica aí para vocês, da gamificação. Quando a gente traz estratégias e regras de jogos, que são interessantíssimos, né, para a nossa vida, e a gente consegue usar essas estratégias contra a gente, a favor da gente, isso é fantástico, porque você está se moldando e se trabalhando. Exemplo prático, por exemplo. A regra do jogo é o seguinte: você tem a primeira fase, Mario Bros. Você tem um objetivo, chegar no castelo, matar o crocodilo lá, pegar a moeda, e você tem que ir de A para B. E quando você chega lá, a princesa não está lá. Você tem que ir para o outro castelo. Mas você ganhou as suas moedas, a sua vida, ela comeu cogumelo, você fez as suas coisinhas. Então, você fazer isso na sua vida, isso é muito importante. Você ter estratégias de metas curtas, como se fosse uma fase do Mario Bros, em que você tem um ganho objetivo importante para você, moeda, cogumelo, princesa, etc., mas que você vai fazendo aos poucos. Então, eu tentei implementar isso na minha vida, né? Eu comecei assim, ok, para começar com esporte, por exemplo, que eu acho que fica mais elucidativo aqui para gente. Eu não estava conseguindo fazer meu esporte, eu não estava conseguindo voltar para academia. O que eu fiz? Regra da imprevisibilidade. Você tem que quase que tropeçar no aparelho de coisa na sua casa. Então, fiz o espaço aqui, em que tem a bicicleta ergométrica, com os pezinhos e tudo mais frente à televisão para eu já fazer exercício. Só que eu coloquei o seguinte: a minha casa é um grande acontecimento. E eu vou fazer com que cada ambiente da minha casa seja, para mim, uma coisa específica. E eu coloquei, por exemplo, um pezinho de 6 quilos em frente ali aonde eu tomo banho, em frente ao chuveiro, no chão do chuveiro. A minha regra é o seguinte: para eu tomar banho, eu tenho que fazer não sei quantos bíceps. Isso eu vou fazer em menos de, às vezes, 2 minutos, 1 minuto. Só que para eu tomar banho, eu tenho que fazer X levantamentos de bíceps. Um pezinho de 6 quilos que tem em frente à minha. Então, enquanto eu estou tirando a roupa, enquanto eu estou vendo alguma coisa no banheiro, eu já estou lá. Não sei o que, pum. Eu não vi, eu nem percebi, mas eu estipulei regras como se fosse um jogo. Para tomar um banho, que é uma coisa prazerosa, eu tenho que passar por aquilo que vai me durar 1 minuto e meio, menos até, e fazer, não sei, 50 repetições de bíceps. Pronto. Aí, para passar pro corredor de manhã, para tomar meu café, que é uma coisa que eu gosto, eu tô até com um cafezinho aqui, o livro Era Melhor, o corredor é o único local alto aqui de casa que tem um pé direito mais alto. É o único local que eu consigo pular corda dentro de casa. O chão não vai refletir para baixo. Então, eu falo, não, então eu tenho que pular corda. Eu pego e pulo corda no meio do corredor. É como se fosse uma grande aventura e uma grande... como se fosse um grande Mario Bros. Estou tentando pegar meu café. Mas se você começar a implementar essas regras de jogo em que você se dá treats, né? Em grandes momentos, você começa Né? recompensa em grandes momentos, obrigada, você começa a ver aquilo ali de forma positiva. Então, por exemplo, depois eu consegui ir para academia, levava o meu livro. Quando eu saía da academia, eu já estava com o meu livro, e eu falava, eu vou tomar um café, que é um treat, só que eu vou levar o livro, e eu vou ler o livro nessa cafeteria, tomando um café. Então, eu fiz o exercício, mas para ler um livro, coisa que eu gosto,
ir para tomar um café depois no local, um cappuccino gostosinho no local, e aí eu fazia isso. Então, estava me dando uma recompensa, fazer um exercício, e atrelando isso, que é uma coisa prazerosa para mim, ao livro. Então, eu começo a atrelar psicologicamente o livro a uma coisa muito positiva, né? Que é sentar num café e tomar um cappuccino, que para mim é fantástico. Você pode não ser, pode ser outra coisa. Você tem que atrelar o que para você faz sentido. E aí eu comecei numa grande investigação aqui do meu bairro, porque eu falei, eu vou a todas as cafeterias e cafés do meu bairro e cada dia, depois que eu fizer um exercício, eu pego meu livro e eu vou explorar a cidade, indo e vendo. E depois eu vou ter qual que são os melhores para ler, sem muito barulho, com, né, mais não sei o que e tal. E aí é uma grande aventura que você coloca na sua cabeça essa regra desse jogo que eu estou fazendo comigo mesmo, mas que você quer no dia seguinte. Poxa, não, me falaram que tem uma cafeteria nova, eu quero ir, então eu vou fazer meu exercício. Eu vou pegar meu livro depois. E aí eu vou andar 4 quadras, 5 quadras para ir numa cafeteria legal que falaram que abriu nova. Vou lá experimentar um cappuccino gostoso, que para mim é o prazer, é a recompensa, e vou abrir meu livro. E aí a regra é ler um capítulo inteiro, no mínimo. Pronto, enquanto eu tomo o meu café. E chego em casa, tomo banho e começo o meu dia. Os meus dias começavam assim, 6 horas da manhã, depois eu saía. Então, quando você gamifica os processos, você começa a ter uma coisa fantástica, porque você quer tomar um café gostoso, você quer chegar lá e ler um livro, conhecer mais gente diferente, conhecer um espaço diferente, entender qual é o melhor cappuccino do seu bairro, ver todas as cafeterias do seu bairro, provar frappuccinos, coisas diferentes também. E você está atrelando aquela sensação boa que você tem ao livro e fazendo com que isso tenha também uma ressonância positiva. Se você tiver dificuldade de ler, né, você fazer esse tipo de estratégia é muito interessante. E eu chamo da gamificação. Então, eu faço várias gamificações em diversas partes da minha vida, tanto de esporte quanto de leitura, para que eu atrele um gatilho positivo e com recompensa, que tem a ver com o sentido que eu coloco, para que você comece a colocar aquilo na sua rotina. Aí o que falam que depois de 21 dias ou depois de 30 e poucos dias, independente de você ter essa rotina, aquilo entra dentro do seu processo. Eu não experienciei isso muito bem. Para mim, precisava de muito mais tempo para entrar num processo que eu chegasse e fosse assim, eu preciso ir para academia, eu preciso ler, sabe, aquela coisa de não só quero, tá sendo legal, mas faz parte de mim, não consigo passar um dia sem X, né, e que pegar esse ponto. Então, para mim, isso foi muito importante. Estressar isso em mais tempo do que os 21 conhecidos e tal, para que aquilo seja uma rotina, né, prazerosa e que eu chegue num ponto que eu fale, cara, meia-noite aqui, acabei de sair de um evento, não, eu tenho que ler 15 minutinhos, porque aquilo vai fazer, sabe, sentido ali para o meu dia, não posso passar sem, né? E você atrela coisas positivas a isso. Então, isso falando a sua pergunta de hábitos. Me estendi um pouco, Feldman? Não, adorei essa dica, inclusive. E você falando de gamificação, Marcela, bom, entendi também que você, então, lê mais de um livro ao mesmo tempo, porque Sim. depende do local. Isso me lembra muito, eu também sempre tinha a minha mochila, eu estava sempre qualquer lugar que eu ia, eu levava uma mochila. E normalmente, o que tinha nessa mochila? Tinha 4 ou 5 livros, porque Aham, eu gostava de um livro para cada momento que eu estava sentindo. Então, se eu estou querendo uma coisa, exatamente. igual você falou, introspectiva e tal, então eu vou ler um tipo de livro. Mas tem Aham, horas que você tá, sei lá, num café, você quer um livro mais, né? Aí eu tinha um outro livro, né? isso. Então eu tinha que andar sempre com 5. Aí todo mundo, às vezes eu ia, tipo, sei lá, eu ia encontrar amigos. Aí o cara me via com uma puta mochila, falava, o que você tá carregando aqui? Aí, meu, eu sempre abri, e cara, sempre fui assim. Uma coisa que facilitou muito foi justamente a entrada do Kindle, né, dos e-readers que surgiram. E, inclusive, me Exato. fez lembrar, você me falou agora da gamificação, que eu achei sensacional essa forma de gamificar. Dos hábitos que você falou de 21 dias, tem esses estudos que falam, não lembro se foi do Malcolm Gladwell que fez dos 21 dias, mas também tem outros que falam que Tem, 21 dias é para iniciar, né? tem. Porém, eu também sinto isso, que para você realmente enraizar esse hábito é pelo menos 3 meses. Tem outros estudos que falam Sim, isso. Porém, exato. trazendo essa coisa que você trouxe da gamificação que eu achei sensacional, uma das coisas também que me ajudou, além de ter uma mala menos pesada, foi o próprio Kindle. E o Kindle tem um Aham, negócio legal também que eu acho que funciona um pouco como essa gamificação que você falou,
e ele mostra, todo dia que eu abro lá, ele fala assim: "Ah, você já está não sei quantos dias lendo consecutivamente, você já leu 10 livros esse ano". E isso sempre me estimulou, falar: "Puta, então", às vezes eu não ia ler hoje, mas aí eu lembro do Kindle, que amanhã ele vai falar: "Puta, eu perdi um dia". Então eu vou lá e leio, só para poder ele contabilizar aquilo. Então isso também é uma espécie de gamificação, né. Aí eu Sim. queria aproveitar e perguntar para você, o que que você acha dessas novas formas de leitura, se você também é adepta aos livros eletrônicos, aos e-books, aos e-readers, qual que você usa, e ou se você ainda é da velha guarda, old school. Eu também gosto, mas eu escolho quais livros eu vou comprar agora físicos, né, como esse aqui que é um livro da minha vida, que a gente tá até lendo na comunidade Verdade, Aham. Fala de Deus, Estamos vendo. e fica todo marcadinho e tal, mas assim, ó, o cheiro do livro para mim é uma Aham. coisa que não existe igual, porém, o e-book, né, o e-reader facilitou muito, que aquela mala pesada que eu tenho, agora é um negocinho assim que eu já tenho centenas, se não milhares de livros lá dentro. Como que você vê isso, Marcia? Você já é adepta ou não? Você ainda é do old school? Como que você vê isso daí? E eu queria também saber se você compra os 2 livros, se você também, se você tem e-reader, se você escolhe livro físico e também lá, qual que é a sua escolha e como você vê essa parte aí dos e-books, do Kindle, audiobook, também dos audiobooks também, né, que é bom quando você está na Sim. academia. O que você vê disso daí? A questão do livro físico, audiobook, o e-book também, como que é na sua rotina isso? Bem, eu acho que tudo é um processo, né, assim, eu também sou apaixonada por livro físico, aquela coisa de, né, aquele cheiro, aquela coisa de você grifar, olhar de novo. Eu sou uma pessoa que eu começo analisando o livro, né, a gente falou assim, quando chega na livraria, né, como é que, por mais que eu tenha os meus 200, 300 livros lá na lista da Amazon, quando você chega na frente de um livro, você que vai investigar de fato, porque ali na Amazon você não consegue, mas você tem as informações, aí você vai ler a orelha, você vai ler sobre o autor, você vai ver o que as pessoas falam, você vai, tipo, cara, deixa eu ver como é que é organizado, deixa eu ver se é pouco, se é muito, se tem figurinha, se não tem. Ali que você vai ter o primeiro encontro, assim, tipo, é como se você estivesse tendo um blind date no Amazon e aqui você. Não, calma aí, tô encontrando a pessoa, então calma aí, deixa eu investigar melhor aqui. Para mim é como se fosse, é como se fosse mais ou menos isso. Então, o amor pelo livro físico é um amor que eu acho que não tem comparação. Agora, com o tempo, eu fui aprendendo a ler de outras formas, né? Muito com essa minha técnica de você ter a imprevisibilidade. Você está sempre com o livro na mão, não tem desculpa para você. E isso, às vezes, você não consegue ter um livro físico, né? Por exemplo, eu sou pintora, eu pinto. Eu não consigo pintar com música. Muita gente pinta, eu acho isso fantástico. Mas eu sou uma pessoa que não consigo. A música me traz um estado, me traz um ritmo, né? No pincel, na espátula, me traz uma emoção. Em 4 minutos, 3 minutos, aquilo muda. E às vezes até entra uma propaganda no meio. Se você está no Spotify, você está na rádio, você está não sei o quê, e aquilo corta o meu fluxo, né? Que a gente até lê o livro do fluxo, do Mihaly Csikszentmihalyi, ali corta esse fluxo. Então, eu gosto de ouvir podcasts, ouvir entrevistas, ouvir coisas que estão trabalhando com o meu outro lado do cérebro. Um lado um pouco mais business, mais Excel, que a gente tinha conversado antes. Então, eu fico ouvindo muitas palestras, muitos podcasts, aprendendo e deixando o meu outro lado mais lúdico, mais imaginativo fluir na minha tela, por exemplo, né? E então eu faço isso. Ali é um momento que eu ouço audiobooks, por exemplo. Audiobooks que não são tão teóricos, mais leves, mais histórias, mais coisas assim. Então eu aprendi a colocar as formas e suportes diferentes de leitura em momentos diferentes. Então eu sempre tenho uma seleção de audiobooks que eu coloco quando eu estou pintando. Eu não posso ler, porque eu estou ali com a mão ocupada, com os olhos ocupados em outros lugares, mas meu ouvido, ele está livre. Então, eu tento utilizar de todos os meus sentidos. Então, eu estou numa palestra, eu estou num podcast e, invariavelmente, eu estou ali num audiobook, em que eu não tenho que fazer anotações, que seja algo mais leve, tem um perfil de livros para isso e para esses momentos. Quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Niterói agora, eu pegava muito trânsito. Eu pegava um ônibus, uma barca, caminhava 15 minutos e pegava um outro ônibus para chegar no trabalho. E isso de volta de novo. Então, se você for juntar essas duas pernas aí, vamos dizer, poderia chegar a 3 horas, às vezes 4 horas por dia só no trajeto. Então, comecei a utilizar aquele momento como um momento proveitoso para mim. Vou perder 4 horas, coloca 4 horas
por dia, num ano, é a sua vida que está passando ali num trânsito, você sendo chacoalhado ali na barca, no metrô, no não sei o quê. Cara, use de forma produtiva. O livro é uma das formas que podem ser usadas. Então, assim, para mim ali, eu ia muito com livro físico, mas o Kindle me ajudou muito nesse momento. Porque ali eu tenho uma seleção de livros gigantescas na minha mão, é fino, não tenho peso nas costas, né, para eu ficar, né, às vezes estou em pé, não sei o quê, e me dá uma agilidade. Então eu comecei a atrelar suportes, mas tentando fazer com que eles funcionassem para o meu hábito de leitura, para eu não quebrar o meu hábito de leitura. Uma coisa mais importante no hábito é o seguinte: é você é, não falhar no segundo dia. Se você falhar um dia, acontece. Você tem um evento, você tem um problema, você tem uma questão de saúde, acontece. O grande perigo da quebra de hábito, da quebra totalmente da cadeia de hábito, aquilo que você estava falando, você leu todos os dias essa semana, né? No relógio do exercício também tem, né? Aquela coisa que eles chamam de unbroken, para você fazer uma semana unbroken, ganhar o seu badge lá do Apple Watch. Mas o grande perigo não é isso pro hábito. O grande perigo é o segundo dia. O primeiro dia acontece, mas se o segundo dia você continua falhando, ali você realmente quebrou a cadeia. Então, o perigo nessa questão do hábito da leitura é o segundo dia. E para não quebrar isso, eu leio de diversas formas, diversos livros e diversos suportes. E para mim funcionam em diversos momentos da minha vida. Então, eu aprendi a que livro eu tenho que ouvir no audiobook. A que livro eu tenho que estudar e não ler? E aí eu tenho que sentar com um caderno de anotações, ou o meu segundo cérebro do Obsidian, ou alguma outra forma em que eu estude o livro. Que livros são esses? Que livros eu tenho que são teóricos, eu tenho que fazer anotações, mas são anotações leves, né? E como faço as anotações? Então, assim, leio vários ao mesmo tempo, sim, de diversas categorias e jeitos diferentes, de diversos suportes, respeitando o meu hábito de leitura para não parar de ler, mas sempre entendendo que a cada momento necessita um tipo de livro diferente. Então, essa é a estratégia que eu montei, a metodologia que eu montei para continuar lendo, não parar e me desenvolver em diversas áreas aí da vida. Ficou alguma pergunta ou Não, algum... não, faz muito sentido. Inclusive, aproveitando que você falou sobre o hábitos, né? Você falou antes que você trabalhava no Rio, agora você não, acho que você não está mais lá, né? Não, tô agora de home office, agora em casa, Então, praticamente uma parte. agora então você tem, bom, você tem a sua comunidade do Clube do Livro, você tem o seu canal, eu sei que você tem milhares de coisas, eu sempre te zoava por causa disso. A Marcela que tem os 7 canais, podcast dela. Dentro de tudo isso daí, Má, como que é a sua rotina de leitura? Você tem uma rotina certinha? Ou você já deu algumas pistas aqui, mas eu queria entender melhor como que é, se você tem isso pensado, estruturado, a sua rotina, tipo assim, da mesma forma que você falou que você não toma banho antes de fazer os seus exercícios, você tem alguma Aham. coisa que você não deixa de fazer enquanto não tiver feito tal leitura? Você tem um canto da leitura que é onde você só lê lá, ou você lê em qualquer lugar, enfim, como que é essa sua rotina? Olha, acho que a primeira coisa para a rotina é um conceito que eu ouvi recentemente, estou sempre ligado nessas novas tendências. Num festival de tecnologia, arte e novas tendências, chamado South by Southwest em Austin, Texas, que acontece em março todos os anos, é um local muito interessante para você beber fontes e referências, e isso eu sempre faço. Um dos palestrantes lá trouxe uma questão de cronoafetividade, quer dizer, você tem que respeitar o seu cronos, o seu relógio biológico pessoal. Cada um tem um. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, eu sou uma pessoa noturna, diurna, eu sou uma pessoa que consigo aprender melhor em qual momento, né? Eu sou a pessoa que eu vou ficar, por exemplo, eu dormia 11, meia-noite no máximo. Às vezes eu acordava para ir ao banheiro, tava minha mãe e minha irmã na cozinha, 2, 3 horas da manhã, fofocando durante a semana, comendo e trocando ideia. Eu, gente, o que vocês estão fazendo? Vamos dormir, não sei o que. Voltava para a cama e dormia. Acordava mais cedo. E as duas, à noite. Quer dizer, elas têm uma cronologia na biologia delas diferentes do que eu. Minha irmã estudava de madrugada, porque é quando estava silêncio, quando ela conseguia se concentrar, e ela preferia e acordava super tarde.
Eu já era um pouco o oposto. Eu prefiro acordar mais cedo, que também ninguém está muito acordado, também tem aquele silêncio e tal, mas eu prefiro acordar um pouco mais cedo, pegar o meu cafezinho, começar a estudar, e ali por 7 eu já estou estudada, eu já estou no né, toda. Primeira coisa é entender a sua cronobiologia com uma afetividade. Então eles chamam de cronoafetividade. Entendendo isso, você vai entender como você vai modelar a sua rotina, né? Então eu entendi que eu funciono melhor para livros teóricos e de anotação de manhã. Então, livros que eu tenho que estudar, eu faço de manhã. E eu reservo na minha agenda um tempo. Não precisa ser mais, às vezes, do que 15 minutos ou meia hora. As pessoas acham que tem que passar 2 horas lendo. Não, são 15 minutos, meia hora que você vai ler. Então, assim, naquela minha dinâmica de manhã, eles chamam a rotina matinal, né? Tem pessoas que fazem 300 coisas diferentes, né? E sugerem a visualização, meditação, leitura, não sei o que, esporte, blá, 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 banho, comida, respiração. Tipo, várias coisas que as pessoas sugerem, eu coloco ali na minha agenda, e é importante estar na agenda, porque é tão importante quanto uma reunião de business, de negócio, aquele tempo, né, isolado e protegido. Né? É importante que você proteja esses momentos. Não, agora são 15 minutos que, olha, eu vou colocar no modo avião, se precisar falar comigo daqui a 15 minutos, avisar para a família, avisar para todo mundo, olha, estou aqui nesse momento, esse momento é meu, são 15 minutos que eu vou ler, protegido. Entendeu? Então, assim, entender sua cronoafetividade, entender quando você funciona melhor, começar a modelar a sua rotina assim e proteger aquele espaço que você entendeu como ser potente para você. Então, eu faço isso. De manhã, 15 minutos, uma leitura. Agora a gente está no Clube do Livro, né? Que é de 7h30, mais ou menos 8 e pouco. Então, eu separei aquele espaço também para que a gente possa ler no Clube do Livro Lendários o livro que a gente está lendo e fazer as discussões e tal. Então, proteger aquilo da minha agenda, né? Tudo que eu tenho que fazer um pouquinho antes, um pouquinho depois e tal. O livro que eu estou lendo recorrente, estou lendo antes do nosso encontro. 15 minutos de leitura. E a imprevisibilidade. Outro livro está na minha bolsa, o livro da cabeceira é outro, também está à noite antes de dormir, 10, 15 minutos, ler um pouco. Então, a rotina é essa, livros diferentes para diferentes momentos, meu horário de maior potência mental é de manhã, os livros que eu tenho que estudar e anotar estão nesse momento e eu faço sentada, em frente ao computador, às vezes para anotar no Obsidian, que é o segundo cérebro, com um caderno do lado, e aí eu estudo. Livros que eu não preciso desse tipo de comprometimento intelectual, eu leio às vezes no sofá, ou num local que eu destinei para a minha leitura mais tranquila. Então, eu tenho livros específicos, rotinas específicas, e livros para diversos momentos específicos também do dia. E aproveitando que você falou do Clube do Livro, a gente já está, acho que no 6º mês, acho que é o 6º livro que a gente está lá. A gente Uhum. começou, foi em fevereiro, com esse Clube do Livro Lendário, junto com o Gabriel Zucco, né, da comunidade. E agora a gente chegou num livro que a gente começou a ler, agora a gente está no 2º dia desse livro, que é um Aham. livro que me transformou, né? Um livro que eu já comentei lá, que é um livro que mudou minha vida, que é a Escola dos Deuses. São poucos livros que pra gente que lê bastante, a gente sente que podem transformar. Tem vários que são informativos e a gente fala, pô, interessante, vou pegar uma frase aqui. Tem aqueles que transformam a sua vida. Aham. Marcela, que livro transformou a sua vida? Ó, eu não acredito que livros transformem a vida. Eu acredito, e é muito difícil responder essas perguntas. Eu faço como entrevistadora também, né? Mas qual que é a sua X favorito, sua cor favorita, qual é o seu livro favorito? São perguntas muito difíceis, né? Porque favorito para qual momento? É aquela frase que colocam, né? Quando você entra num rio, você não é mais o mesmo, e o rio também não é mais o mesmo. A gente vai mudando. Então, assim, para qual eu você está falando, né? Para qual eu você falou? Se for eu criança lá lendo em Minas Gerais, Pai Rico, Pai Pobre, li muito cedo e foi muito bom e mudou o meu mindset naquele momento. Mas é porque acontece uma certa coisa que eu acho muito importante. O seu momento de vida, de mindset, se alinha com aquele livro. Mas se aquele livro tivesse entrado um pouco antes ou um pouco depois daquela sua linha do tempo intelectual, ele não teria ressoado como ressoou. Ele é o mesmo livro, mas você não seria igual. Então, eu acho que essa questão de livro que muda a vida tem questão
até energeticamente, de timing que ele entra, né? Você fala assim, Pequeno Príncipe, aí sempre fala, é um livro que pode ser lido em vários momentos da vida, em que se você lê criança, lê adolescente, lê de adulto, você vai entender de momentos diferentes. Sim, mas aquele encaixe, ele tem que ser um encaixe perfeito, é como se fosse uma engrenagem. Ele tem que entrar, porque se ele chegar aqui, ele não vai entrar, ele não vai ressoar. Ele tem que entrar certinho no momento da sua vida. Então, eu percebi que esses livros que eu li foram muito interessantes, mas às vezes não para aquele momento, e não teve aquele encaixe, então não ressoou tanto quanto poderia. Agora teve o Pai Rico, Pai Pobre, né? Foi muito cedo. Eu acho que esse descasamento, até do meu mindset, como 12 anos de idade, 13 anos de idade, ler o Pai Rico, Pai Pobre naquele momento, eu falei, caraca, aquilo deu, né? Deu um respiro, ainda mais sendo uma garota de cidade interior, né? Então aquilo tipo, me trouxe para um outro tipo de pensamento e me puxou. Mas um livro em especial que me fez isso, e até nem indico esse livro hoje para as pessoas lerem, porque eu acho que ele até está bem desatualizado, né? Mas na época, para mim, ele foi uma chave para eu poder mudar. Teve um dia que eu fui na livraria da Cultura, no centro da cidade do Rio de Janeiro, não existe mais hoje, uma livraria de 3 andares, daquelas gigantescas que você se perde dentro, tem até né, elevador, aquelas coisas né, gostosas que a gente sente saudade, né? Que acabou na época da pandemia. Numa das escadas que você, nas rampas que você subia assim, tinha um livro sozinho e ele era uma capa dura, imitando alumínio. Então ele refletia por si só e era uma capa que eu nunca vi. Era uma capa que parecia que estava amassada, um papel amassado, mas ali no textura e cor, iluminação de tipo alumínio e que tinha um furo no meio. E esse furo falava o seguinte: o futuro é melhor do que você imagina. Eu não comprei a capa dura, né? Eu comprei essa capa aqui, mas estava esse livro. Eu vi o livro, eu falei assim, cara, que livro estranho, né? Ele brilha por si só, ele tem uma capa dura toda parecendo que está amassagada aqui, esse alumínio. Era um negócio que ficava imenso assim em cima do livro. E aí eu vi o preço, estava muito caro esse livro. Eu falei assim, poxa, mas chamou minha atenção. Porque né, a frase, a abundância, o tipo de livro, eu falei, não vou comprar não. Passou um tempo, eu vi várias pessoas indicando. Aí a gente chega no ponto inicial da nossa entrevista, que eu falei, são os matches, os Tinders literários. As pessoas que eu já ouvia, que eu já estava no radar, começaram a indicar esse livro aqui. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar. No Brasil, só tinha, naquela época, esse livro de capa dura já tinha saído, e só tinha naquela época na editora, do site da editora, porque ele já tinha sido esgotado. Eu fui no site da editora, comprei, mandou entregar. Quem indicou foi o Murilo Gun, que ele fala sobre criatividade, que é muito né, da minha área, e ele tinha acabado de voltar do Vale do Silício, onde ele passou lá na Singularity University por mais ou menos 8, não sei se o programa dele foi de 8 ou 2 meses, eles têm esses 2 tipos de programas. Mas foi um programa para você, que você é selecionado, e ele voltou para o Brasil depois de uma grande fase na parte da comédia, que ele era comediante, pensando no futuro. Né? E aí os grandes nomes aqui, que é o Steven Kotler e o Peter Diamandis, que são da onde eu bebo minha fonte bastante, tem outros livros deles, são pessoas que são donas lá do Singularity University que estudam tendências de futuro. E ele voltou contando da experiência dele, e eu achei fantástica. E ele falando sobre criatividade, sobre tendências de futuro, que é um tema que eu também gosto muito. E ele indicou esse livro, que são dos donos lá do espaço. Eu falei, vou comprar. Esse livro aqui abriu minha mente, no sentido de que eu li há muito tempo atrás, quando a gente nem estava falando de inteligência artificial, quando a gente nem estava falando de nanotecnologia, quando a gente nem estava falando dessas coisas. E esse livro já fala, e no presente, para a gente entender que o futuro que a gente fala, às vezes, está mais presente na nossa vida do que o futuro de fato, já está acontecendo. Né? Aqui fala de carnes artificiais feitas em laboratório. Esse livro aqui eu li tem mais de 10 anos. Já estava aqui acontecendo na vida real. Né? E fala de medicina, e fala de novas tendências, e fala de tudo que a gente vê hoje de uma maneira mais clara, mas falou há 10 anos atrás. Então, esse livro para mim representou isso, porque ele deu o encaixe certinho para mim, ele entrou no momento da minha vida, ele me abriu a cabeça muito
E ele falou há 10 anos atrás de coisas que a gente está começando a falar hoje, de uma forma mais pública, mais aberta, mais assim, você pega um Uber, o cara do Uber tá falando com você de inteligência artificial, de chat GPT. Quer dizer, numa coisa hoje em dia que já está popularizada, né? Pelo menos na sua parte básica do chat GPT, a coisa mais básica de inteligência artificial. Mas já falou aqui. E aí já falou de novas tendências. E aí eu estudo o livro, como eu te falei, eu não só eu leio o livro, eu crio gráficos, e aí eu coloco dentro do livro. Você que até, né, eu criei gráficos na época, bonitinhos, visuais, já que eu sou artista plástica, tem tudo uma coisa visual. Eu escrevo, eu anoto, eu faço, né, às vezes eu deixo até um papel, às vezes eu não gosto de escrever no livro, porque eu falo, esse livro está muito bonitinho. Eu escrevo num papel e deixo o papel dentro do livro, ou eu faço uma coisa mais visual, para entender o conceito central do livro. Mas esse, sim, é porque, Feldman, eu não acredito que o livro me mude, né? Mas ele planta uma semente. E eu acho que livros que te fazem pensar além da sua realidade plantem a semente. Isso ficou muito mais claro na época da pandemia. E que, para mim, ficou muito claro um aprendizado pessoal que eu tive, um insight pessoal que eu tive, que acho que ele vai ressoar assim para minha vida toda. É que o deixa eu ver como é que eu explico. O tempo, ele não é puramente temporal. Ele é também geoespacial. A gente pode viajar para o futuro, nesse momento. Se eu pegar um avião agora e for para Singapura, estou viajando para o futuro. Se uma pessoa que mora no sertão, no interior do Maranhão, vier para o Rio de Janeiro, ela está viajando para o futuro. E a gente já tem, geoespacialmente, infelizmente até, né, moramos num país de terceiro mundo, que tem certas dificuldades e tal, mas a gente consegue fazer viagens, né, para o futuro hoje em dia. Então, assim, quando a gente vai para o futuro geoespacial, não temporal, mas geoespacial, e a gente bebe de fontes de pessoas que estão no bleeding edge, que eu te falei no início, né, que é importante estar na curva, no limiar sangrento de novas tecnologias, tendências e pensamentos, quando a gente faz esse movimento, a gente volta para o nosso presente mais interessante. E é importante que a gente fale com pessoas que estejam no nosso passado, porque a gente consegue puxar elas. Essa é minha vontade aqui, né, toda aqui na comunidade criativa, puxar pessoas para o meu presente e ser puxado as pessoas que estejam no meu futuro. Né? Esse, porque para mim o tempo não é temporal, é geoespacial. Né? Eu fui para o interior do Maranhão, em São Luís, 5 horas para dentro, numa cidadezinha em que as pessoas ficavam cortando um coquinho lá de fora da casa, num chão batido de terra, e fui a trabalho, as pessoas do trabalho passavam, o açougue era ao ar livre, tipo, elas estão num passado em que hoje já existe tecnologia para que aquilo não aconteça, que a carne seja refrigerada, esteja num local, né, salubre e etc. Mas ali é um passado. E se eu viajar 5 horas, eu já estou em São Luís, que já tem outra realidade. E se eu viajar mais, venho para o Rio. E se eu viajar mais, eu vou para o Vale do Silício. E se eu viajar mais, eu vou para Singapura. E se eu viajar mais, eu vou para futuros. Então, o objetivo aqui do meu clube do livro, o objetivo da minha comunidade criativa é que a gente faça viagens e vá trazendo pessoas para os futuros possíveis no presente. Inclusive, esse daí já estava na minha lista, inclusive está no meu Kindle, já está baixado lá, mas eu não comecei a ler. Agora você me alertou, já vai ficar no próximo. Estou terminando um outro livro também, e vai ser esse, certeza que eu vou colocar, com essa indicação, e pelo que você me falou, Então, mas espetacular. eu tenho outra indicação para você, se você me Hum. permite, porque esse livro, ele já é antigo, eu li há mais de 10 anos atrás. Esse livro aqui, olha, 2012, no Brasil. Então, assim, eles já lançaram um livro novo, que é como se fosse uma atualização desse aqui, a capa é preta, é, Faster Than the Future, acho que esse é o nome em inglês, acho que não tem em português ainda, Mais Rápido do que o Futuro, dos mesmos autores. Então, a minha sugestão para quem quer ir mais ou menos nessa pegada seria ler Faster Than the Future, acho que esse é o nome, dos mesmos autores, que eu acho que seria mais atualizado.
Esse aqui é Ah, interessante, tá. mas eu acho que foi interessante, né, 2012, né? Não, obrigado pela dica, esse eu não conhecia, vou atrás. Já que você citou a questão de viagem no tempo e tudo, uma das coisas que eu sempre tive, todo mundo enquanto falava isso, eu já sabia que o homem já tinha descoberto a viagem no tempo quando inventou, foi o Gutenberg que inventou, né, porque Aham, quando a gente começou a ter acesso a livros, eu desde pequeno gostava de ler por causa disso. Para mim sim. era a única maneira de me transportar num outro tempo, num outro lugar. Então, quando você está lendo um livro, você de repente, quando você está absorvido naquilo, você está no passado ou está no futuro. Você consegue fazer essa viagem. O que não tinha ainda é a viagem física, corporal, mas na mente a gente consegue através dos livros. Ele é fantástico para fazer isso. Já que você citou também, a questão do futuro, e você também é uma estudiosa de inteligência artificial, a gente está numa comunidade que trabalha com isso, além de autoconhecimento e livros, a gente vê a inteligência artificial. Queria também saber a sua visão, que está imersa nos livros, está imersa na comunidade de literatura e Hum. também na tecnologia, aproveitando a citação já do Abundância, que também se falou que já colocava para o futuro. Como você vê, como que você vê a tecnologia, tá? Esse avanço das tecnologias, também até a própria realidade virtual, a realidade aumentada. Como que você imagina que isso pode transformar todas as experiências de leitura, se isso vai agregar, não vai, se você tem uma pista, uma sugestão de o que você imagina ou gostaria que existisse, se já existe. Como que você vê a tecnologia agora no mundo literário? Como que você vê para onde a gente vai? Olha, pensar no futuro é sempre um exercício não de futurologia, mas você pensar em previsibilidades. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: começou o computador e muita gente falou assim, nossa, né, o papel, não vai ter mais papel. Existe o papel. O futuro ele não tem que ser entendido como um singular. Futuro é sempre plural. Existe o futuro do papel, existe o futuro do computador, existe o futuro de uma nova coisa que está surgindo hoje, né? O Obsidian, por exemplo, do segundo cérebro. Os futuros, eles são concomitantes. Então, quando a gente fala de futuro, eu gosto sempre de enfatizar que são os futuros. Porque se a gente imagina o futuro do papel, hoje a gente usa menos, mas a gente usa, e às vezes até mais importante em alguns processos do que o computador. Então, ele vai existir no futuro dele, e o computador vai existir concomitante, e o outro vai existir, e esse futuro que a gente falou é espacial. O cara lá do interior do Maranhão que eu falei, ele está no papel, e o papel é o coisa dele, vai ser o futuro dele daqui a pouco, e daqui a pouco vai mudar, mas ele está lá muito mais presente. Então, é entender futuro como plural. Futuro nunca é singular. A gente nunca exclui algumas tendências. Uma coisa interessante, Feldman, não sei se eu falei com você. Eu ganhei uma bolsa de estudos num instituto que estuda tendências de futuro, Instituto Americano. Eu apliquei, participei de alguns processos seletivos e fiz um curso online gratuito deles, o curso mais ou menos US$ 7.000, e eu ganhei, participei, fiquei felicíssima com essa oportunidade. E eles desenvolveram várias ferramentas de estudar tendências para o futuro. Então, eu venho disso, eu venho de gostar muito já disso, de ler há mais de décadas sobre isso, né? E agora ter feito um curso exatamente sobre isso. Quais são as tendências de futuro, como a gente pensa o futuro, como a gente modela o futuro e como a gente faz uma grande estratégia que se chama Futures Back. Quer dizer, em vez de a gente pensar daqui, do nosso presente para o futuro, a gente pensa o futuro e traz as estratégias para o presente para mudar o presente com base no futuro, pensando que o futuro é plural. Então você tem que abrir esse espectro, tá? É, como eu penso, por exemplo, trazendo. A gente pode falar de diversos assuntos, né? Academia, exercício e tal. Eu tenho diversas ideias e diversos pensamentos. Falando de livro, né? Por exemplo, ninguém pode ler um livro para você. Até pode. Você colocar num audiobook, a pessoa está lendo um livro para você. Só que se você não fizer essa sinapse, se ali a pessoa estiver falando e você estiver aqui, a pessoa está lendo um livro, mas aquilo não está entrando, por mais que ela esteja lendo um livro para você. Então, o que eu estou querendo dizer é que o pensamento intelectual frente à leitura de um livro, que pode ser feita por você ou não, ela tem que ser feita para você, por você.
Não pode mudar. Né? A pessoa pode resumir em 12 minutos, tem vários aplicativos disso. A pessoa pode fazer um clube do livro, não ler o livro, só participar das discussões ok, vai aprender ali as discussões, mas a leitura, ela é puramente a leitura e é difícil mudar isso. O que pode existir no processo de leitura são ferramentas que te auxiliam e te motivem nisso. Acho que hoje em dia a gente precisa muito de motivação nisso, porque as distrações estão muito fortes, a gente lê cada vez menos. Se a gente pega o percentual aí de livros lidos pelo brasileiro, é muito ínfimo, né? Então, assim, é triste ver, né, a realidade do brasileiro que pega um livro para ler, que realmente termina de ler um livro até o final. Então, trazendo para a prática. Tem um livro que foi lançado que é para criança, por exemplo, no Kindle. A criança está lá vendo os desenhozinhos e tal, e aí ela começa a ter uma estratégia de livros que existem, né? Lembra aqueles livros que é assim, se você quer X, vá para a página 48. Se você decidir Y, vai para a página 52. E aí você vai montando, vai decidindo o que seu personagem vai fazer e vai montando. Então, isso já existe de forma digital, por exemplo, que é uma tecnologia. Então, por exemplo, está falando de 3 porquinhos. E aí, aqui, seu filho está lendo, você está lendo com seu filho, e fala assim: ajude os 3 porquinhos a soprarem a casinha. Dê um sopro sei lá, na bundinha aqui do Kindle. Aí você vai fazer assim com o Kindle e vai dar um sopro. O Kindle ele não vai identificar seu sopro, né? A inteligência ali por trás daquilo, mas vai identificar que você fez assim. E deu 2 segundos, você soprou. Sopra mais forte, meu filho. E aí os porquinhos vão derrubar a casa. Então, você trazer o leitor como um personagem também que está atuante dentro da narrativa, aqui a gente está falando de um livro de história, você traz ele mais próximo e ativo na história. Falei aqui de criança, porque a gente pode ter uma coisa mais lúdica. Ele ajudar o porquinho a soprar, ele ajudar a João e Maria a separar as balas, gamificar e trazer ele para dentro da narrativa com ações concretas dele, né? Tem que, sei lá, gritar com um lobo e falar: lobo mal, não faça isso. Aí clica aqui no microfone e grite: lobo mal, não faça isso. Aí daqui a pouco, daqui a 5 páginas, aparece o seu gritinho de novo. Ah, e aí, a gente tá aqui. Aí a criança: sou eu que gritei e tô falando aqui com o lobo mal de novo. Para você inserir, a tecnologia pode ajudar nisso para inserir você como personagem daquela ativa daquela narrativa. Isso é um exemplo que já existe em certos pontos. Se você traz para livros mais adultos, por exemplo, você tem questões de você já ter uma interação de decisões, como eu falei, se você decidir X, vai para a página Y, vai para. Então você pode criar ali o seu mapa mental de decisões e argumentos ou interlocuções, e ali você já fazendo o seu livro. A forma que você vai ler vai ser diferente minha, eu vou decidir coisas diferentes suas. Então, eu acho que quando a tecnologia entra nesse sentido, te fazendo um ator ativo nesse processo, que hoje é muito estático, a gente não tem a troca com o autor, a gente não tem ação sobre isso aqui, a gente pode no máximo fazer um clube do livro e discutir, mas isso aqui não vai mudar, a gente não vai inferir nisso aqui, a gente não vai trocar ideia com o autor, a gente não vai, né, aquilo fica um pouquinho mais distante, mas se a gente tiver incluso nessas argumentações, eu acho que seria uma coisa bem interessante. Eu acho que as novas tecnologias podem agir nesse sentido. Eu acho que outra coisa fundamental que tem hoje em dia é a inteligência artificial do óculos virtual, por exemplo. Então, imagina que é uma história, Harry Potter, né? Estou lendo lá a história. Mas enquanto você lê dentro da realidade virtual e você está ali dentro dos cenários. Você anda, você pega a sua espadinha, você, não sei, você pega as suas ferramentas, você é amigo lá do Harry, e você olha para o lado, está aqui a Hermione, aí olha para o lado, está outro lá, o cara ruivo, esqueci o nome, e você está dentro daquele ambiente. Isso também pode te ajudar a te motivar a ler cada vez mais, já que é uma coisa que eu acho que cada vez mais há um desafio muito grande. Então, assim, o Kindle, o audiobook são inícios desses novos momentos que podem existir frente à leitura. Agora, na minha visão particular, a leitura é
pessoal e, como é que fala? Eu não posso passar para ninguém, né? É intransferível, né? Então, assim, por mais que eu tenha um audiobook lendo para mim, aquela sinapse que se eu não estiver presente ali mentalmente, porque a pessoa pode estar lendo ali, eu estou pintando, mas se eu não estiver conectada no que a pessoa está falando, eu estou, pensando na abobrinha, não adianta ela ler para mim. Vai continuar como se eu não estivesse lendo, entendeu? Então, assim, a leitura é intransferível e pessoal. Podem ter ferramentas para te ajudar ou motivar. E aí a tecnologia acho que vem nesse sentido. O próprio é igual a própria leitura, né, da mesma forma que alguém lê para você, você vai ter que ativar essa sinapse. Ler também, eu acho que só, talvez por estar mais enraizado na gente, ele já traga um pouco mais rápido, mas quantas e quantas vezes eu imagino as pessoas também, quando começam a ler, começam a pensar em outra coisa, e de repente o olho está passando, está passando, está passando, quando você vê Aham, está na me e você fala: "Mas o que que eu é, estou lendo mesmo?". Ou seja, exatamente. né, então você tem que ter também essa sinapse ativada até no próprio livro físico, ou seja, não é tanto a a ferramenta, o que você está usando, ou a plataforma, no caso, que você está utilizando, se é audiobook e tal, mas a capacidade de concentração, que Sim. infelizmente tem se perdido, né, a gente acaba ficando muito passivo, Aham. na televisão ou até nas redes sociais. O livro, querendo ou não, ele tem uma passividade a gente a absorver, mas é a forma mais ativa de, inclusive, de estimular o cérebro. E vem Uhum. criatividades, vem insights, vem coisas maravilhosas. Sendo que às vezes Sim. você está vendo uma rede social, você simplesmente passa para o próximo, não vem insights, não vem, a não ser que você se coloque, estou aqui pesquisando, e aí ele entra Aham. nisso. Por isso que eu acho que também o livro nunca vai sair, Sim. da nossa vida, né. Concordo, concordo. Muito bom. Tá sendo sensacional. Eu queria agora vir naquela parte famosa do podcast, que são as rapidinhas Ah, a com a Marcela Lana, da Hub. Bom, você já conhece, né, o esquema, então, assim, eu vou fazer as perguntas e você vai me dando umas respostas mais bate pronto, tá, que não foi aham. preparadas, e eu quero que você me venha com mais espontaneidade possível, da mesma forma que a gente já veio até agora, tá bom? Sim, vamos lá. Podemos? Vamos lá. Podemos. Marcela, para um conhecimento rápido e prático, quero que você me cite 5 grandes influências e referências que te inspiram hoje. A gente pode falar de pessoas mais próximas, né, e de pessoas mais distantes, né. Eu acho que grandes filósofos estoicos são minha grande referência, né, eu gosto muito. Eu gosto muito de pessoas que falam sobre tendências de futuro, como esses 2 que eu citei aqui, o Peter Diamandis e o Steven Kotler. Eu gosto muito do Adam Grant, que ele tem aquele livro chamado Os Originais, ele tem O Potencial Interior, ele tem vários outros livros interessantes, é um cara que articula muito bem o conhecimento, e eu gosto de pessoas assim, que eles não só sabem, mas eles sabem passar, é uma coisa diferente, né? Você pode saber muita coisa, você não, pode não ser um bom professor, por exemplo. Então, são pessoas que têm uma articulação muito grande. O ex-diretor do Google, Mo Gadot, muito interessante nos insights em que ele coloca. Sigo grandes podcasts ou podcasters. Então, eu bebo dessa fonte também muito grande de pessoas que são entrevistadas e estão à frente. Uma figura muito polêmica é o Elon Musk. Eu li o livro dele, a biografia dele, mas com certeza, independente do que você acha, né, ou da opinião pessoal sua em diversas situações político-econômicas que eu acho que agora estão mais potentes, né, ainda mais no Twitter, mas é um homem que faz com que exista um mundo antes e depois dele, iguais poucos no mundo. Então, pessoas assim eu gosto de seguir para entender onde está o mindset. Ele é um deles, quanto à tecnologia, novas tendências e framework de pensamento lógico. É isso que eu gosto de entender em certas pessoas. Então, ele é um que eu sigo nesse sentido. Tem um livro que, juntamente com Abundância, tá sempre. Sabe aquele livro que você dá sempre de presente? Tipo, Sei. cara, então, você tem que ler, você está sempre tipo, fazendo a propaganda desse livro. Para mim,
um dos que tocou muito, assim, e é recente, é o Almanaque de Naval Ravikant. Naval Ravikant é um cara indiano, do mercado, né, de fundos, é um cara super inteligente na questão de finanças e economia, e um cara que começou a usar o Twitter como uma forma de ser um dump ali de ideias. Então ele soltava uma frase, soltava outra, e aquilo começou, pelo pensamento dele, começou a ressoar muito, o pessoal começou a salvar, começou a discutir, começou a trazer opinião, e ele ali estava guardando realmente os insights dele, era sei lá, um caderninho de notas dele público, né? E teve um cara, não sei se foi Yale ou Harvard, que ele pediu os direitos autorais ali para ele montar um livro em cima desses conhecimentos insights do cara. Ele montou um livro que dividiu entre felicidade, bem-estar, finanças e etc. Então ele fez uma coletânea de todos esses insights do Naval Ravikant, criou esse livro, que é o Almanaque de Naval Ravikant. No final ele tem indicações de livros, porque ele faz uma seleção do que foi indicado, né, do que foi falado. Então, é um livro assim, maravilhoso de insights soltos, pensamentos, mas que me ressoam muito para mim, eu acho muito interessante, e dicas e referências. Então, ali tem desde aqueles clássicos de referências para você ler, como Richard Feynman, que é um físico, se eu não me engano, que ganhou várias premiações, cara assim, exponencial, que tem vários livros muito bons, que você só pode estar de brincadeira, senhor Feynman, acho que é o nome de um livro, mas que é um cara muito interessante de você ler. Ele é físico por natureza, mas os insights dele vêm, sabe, vem para o seu dia a dia da sua vida. Então, o Richard Feynman é outro que eu gosto muito de seguir, mas são esses caras que estão no bleeding edge das suas áreas, né? E estão tentando ou fazendo o mundo antes e depois deles, nem que sejam no mundinho específico daquele mercado ou daquilo do nicho que eles fazem, mas que são uma guinada, né, na mudança de pensamento em que conseguem fazer. Ah, Então, ô Mar, e se você tivesse um superpoder, imagina que eu tenho um superpoder e vou te passar agora a chance de escolher só um. Você tem um desejo e você tem que escolher uma dessas pessoas somente e fazer uma pergunta. Para quem você escolheria e qual seria essa pergunta? eu escolheria, agora que você perguntou, eu escolheria até um que eu não falei, mas vou falar agora. Leonardo da Vinci. Hum. Leonardo da Vinci, eu acho que seria ele que eu gostaria de sentar num café, passar uma tarde conversando e falando, e eu acho que as minhas perguntas estariam no sentido de entender como que houve um homem tão plural, se você fala de ciência, de astrologia, de engenharia, de técnicas de guerra, de arte, de pintura, como é que um homem conseguiu ser tão bom em diversas frentes diferentes num espaço de uma vida? Então, seria entender o mindset dele, o framework lógico dele e como ele, a partir de um desafio, ele trabalhava as suposições para resolver aquilo, ou ele trabalhava a lógica dele. Seria entender que, assim, hoje, depois de anos, a gente fala de Leonardo da Vinci como a gente não fala de muitos outros, né? Ele ficou, né? Ele fez o mundo antes e depois dele em diversas estratégias de guerras, montagem de pontes, equipamentos, né? Tipo, e pintura, que é a minha área, né? Aí ele ainda pintou maravilhosamente bem. Como, né, um homem conseguiu ser tão expoente em diversas áreas, E né? você? E você, Marcela, qual que é o legado que você gostaria de deixar? Quando lembrarem de você no futuro, você quer que pensem em quê? Marcela Lana. Olha, hoje eu venho aí com alguns projetos, né, que a gente falou inicialmente. Uma Hubcast, que é a comunidade criativa, tem vários conteúdos, o Mabook Club, os cursos, né, e a gente está aí já com um planejamento fantástico de desenvolver muito mais coisa para o futuro. Mas o meu intuito aqui
não foi ficar restrita ao meu ateliê, ao meu processo, é um processo muito isolado, né? O processo do artista plástico, é um processo que você fica muito sozinho no seu mundinho ali, do piano, da escrita, né? É muito isolado. Então, minha tentativa é de fazer essa ponte com o outro e fazer essa troca. Então, se eu conseguir incentivar as pessoas a também fazerem isso e a gente criar um grande movimento de vamos conversar sobre questões, no meu caso, né, arte, criatividade, mas que eu sempre faço, né, pontes entre outras questões do mundo, entre outras áreas com a arte, porque se a gente conseguir ver o mundo de uma forma mais criativa, entendendo a criatividade como uma estratégia de você resolver problemas de matemática, de lógica, de química, de você vê o mundo de uma forma criativa, independente se você é um profissional da criatividade ou um artista, né? Se você vê o mundo da forma que um artista vê ou resolve problemas, da forma que um artista resolve problemas, você consegue, de repente, achar a sua solução, independente se você é um esportista, um químico, né? Um técnico de alguma coisa específica que não tem, teoricamente, nada a ver com a arte. Então, se eu conseguir incentivar as pessoas a terem essa troca e fazer essas referências cruzadas nos diversos aspectos da vida e servir como uma mínima inspiração nesse sentido, é o que todos os meus conteúdos, os meus cursos, e essa troca, né, que a gente faz aqui nas entrevistas, os 2 podcasts que a gente tem, o Clube do Livro, o Marhub como comunidade, é esse esforço tremendo que eu tenho feito para levantar a voz da criatividade e da arte na nossa vida, independente de você ser artista ou não. Então, se eu conseguir inspirar um pouco as pessoas a também fazerem isso nas suas vidas e a gente fazer esse movimento, esse seria o legado que eu gostaria. E para quem está começando o hábito da leitura, para quem quer ou então já leu, só que lê muito pouco, queria ler mais, eu queria que você me falasse os livros que seriam indispensáveis para quem está começando e dá também já um conselho para quem está desenvolvendo esse hábito da leitura, o que você, por exemplo, gostaria de ter ouvido quando você começou lá atrás, na sua jornada. Eu acho assim, se você está começando e não tem o hábito, não tem o costume, até tipo, poxa, ler, não acho tão interessante, né? Você já tem aqui uma resistência. Comecem com livros que ressoem com coisas que você precisa hoje em dia. Comecem com livros que são indicados com pessoas que você já tem um match literário. Comecem com livros pequenos, curtos, objetivos, que vão direto ao ponto. Então, assim, é claro que o tamanho do livro infere diversas coisas, mas se você começar assim, você vai ter, cara, consegui um livro. Eu li 15 minutos por dia, terminei em um mês, um livro pequeno de 80 páginas, 100 páginas, nem senti. E você ia conquistando aquilo aos poucos. Então, tem alguns livros que são, assim, interessantes de você ler. Aqui no nosso Clube do Livro do Mabook Club, por exemplo, na nossa primeira temporada, a gente teve esse cuidado. Porque, às vezes, a pessoa, ela entra não querendo ou tendo essa disciplina de ler muito. E aqui a gente não lê junto, né? A gente, no Mabook Club, a gente dá entrevistas com profissionais da área, resumos, os principais argumentos, né? A gente faz um vídeo resumo, a gente traz ferramentas para te ajudar, mas a gente não participa, como o Clube do Livro Lendários, da leitura de fato. Né? Então a gente começou com o Fernão Capelo Gaivota, um livro curto, inspirador, que vai falar sobre a importância da performance, a história sobre uma gaivota que tenta voar mais rápido, melhor, mais potente, e ninguém entende. Por que você estava fazendo isso? Se a gente só tem que voar, pegar o peixe, sair, mas ele revolucionou os voos das gaivotas, entendeu? E depois, por exemplo, outro livro interessante de começar, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. A gente leu no Clube do Livro também. Um livro super curto que faz essa referência entre a mentalidade do Ocidente e do Oriente, à luz da arte do arco e flecha. E aí uma coisa muito interessante que eu li esse livro em 2015, quando eu fazia um intercâmbio, li no caminho de New Orleans, tem as anotações, eu gosto de anotar por causa disso, a gente volta, né, a data, a gente volta às anotações daquela época, e eu li agora de novo,
né, no início desse ano, e eu falei, quer saber, eu vou um passo além de anotar. O livro fala de arco e flecha, mas não fala de arco e flecha, né? Para quem leu esse livro, você já leu, Feldman, esse livro? Esse não, esse eu não li ainda. Ele fala da resistência, do arco, da flecha, da meta, do alvo. Ele fala da técnica, da respiração, de como tem que ser a mão. Ele fala de coisas técnicas, até porque o cara tá lá aprendendo com um guru lá do Oriente a fazer o arco e flecha e acertar. Mas ele traz uma questão muito filosófica. E eu falei assim, cara, eu li em 2015, tô lendo aqui de novo com o Clube do Livro, eu vou entrar na aula de arco e flecha. Eu vou fazer arco e flecha. Eu vou experienciar na prática como é esse arco, essa flecha. E eu descobri coisas que eu não tinha passado na minha cabeça, porque eu me permiti vivenciar aquilo. Eu descobri que o local que você segura o arco e flecha, eu não tinha dado conta disso, é igual a uma empunhadura de um revólver. E eu entendi que aquilo ali é uma arma, branca, mas uma arma. E eu não tinha tido essa noção ao ler o livro, e o livro fala sobre o arco, sobre a flecha, né? Entra em detalhes aí do arco e flecha, mas quando eu segurei e aquilo era igual uma empunhadura de um revólver, eu falei, caraca, igual uma empunhadura de um revólver? Eu falei, cara, isso é uma arma. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? E lá tem todas as questões de segurança, e depois você tem que puxar e colocar aqui na sua boca. Eu não sabia, eu achei que você puxava aqui. Não, você tem que colocar aqui na sua boca e puxar e sentir aqui o peso daquela tensão. E o peso daquela tensão também não sabia, pode chegar a 12 quilos. Agora imagina um arqueiro que faz 500 tiros por dia, aquilo ali já está assim. Um cara de competição, porque são 12 quilos no seu braço, com músculos que você não está acostumado. Só que a depender, aquilo chega a 12 quilos e você tem que controlar, porque você começa a fazer assim. Mas, cara, eu não sabia. Eu li o livro inteiro, eu entendi o arco e flecha, mas eu não sabia que eu estava pegando uma arma, coisa básica. Mas eu não tinha entendido na prática que aquilo era uma arma. Eu não tinha entendido na prática que são 12 quilos na minha mão e eu puxando e tendo que segurar, porque senão o alvo vai diferente. Eu não tinha entendido. Então, quando a gente se possibilita isso, é interessante. Esse foi um outro livro. Um outro interessante que a gente leu, pequeno, curto, objetivo, Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke Maria Reiner. Dicas desse poeta para um cara que estava entre o serviço militar e a poesia. Ele está tentando decidir o que ele ia seguir na vida. E são umas trocas de 20 e poucas cartas entre eles, com dicas que são dicas mais de vida do que da escrita da poesia em si. E livro curto, objetivo. Então, assim, só aí, você já te citei 3 aqui, mas eu começaria assim, o que tem a ver com você, dado com um Tinder literário. Que seja curto, objetivo e que você consiga trazer para a sua vida, fazendo um curso ou não, entendendo um pouco mais a fundo aquilo, né? Eu cheguei a entrevistar um medalhista brasileiro internacional para o nosso clube do livro sobre o arco e flecha, fazendo essa referência sobre a filosofia do arco e flecha e o arco e flecha em si como esporte. Então eu entrei a fundo nisso. Então a dica é essa. Não acha que são meras palavras juntas, né? Porque senão você lê o dicionário e você lê todas as palavras do mundo e você leu todos os livros do mundo. O dicionário já tem tudo. Mas ali tem sentido. E só vai fazer sentido se você tirar essas palavras do livro, não só, né, ler. Então, você conseguindo tirar para a sua vida, de alguma forma. Eu fiz essa entrevista, eu li em 2015, reli agora no início desse ano, fiz a aula por mais de 3 meses de arco e flecha, entendi, passei de níveis, não sei o quê, blá, 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 e entrei naquele livro, como nunca tinha entrado em 2015, mas eu me permiti. Então, assim, se permita ir um pontinho além do que você acha que é necessário de puramente ler. Esse seria, né, essa minha dica inicial para quem está começando. Sensacional, meu. Que aula, viu? Que aula, que aula. Muita coisa que eu aprendi, você vê que mesmo eu ser um leitor, posso ser um ávido, não, a gente nunca é o que quer, mas eu, comparado à média, eu leio bastante, porque eu leio desde pequeno, e Ah, cada insight que você deu aqui, cara, não só de dicas de livro, mas a visão toda desse panorama, de como você é, de como que você faz, e até para a gente se tornar quem gosta desse caminho, tem dificuldade. Sensacional. Mar, para quem quiser te acompanhar, só seguir o teu trabalho, entrar na comunidade, quais são, passa para mim, para a gente deixar aqui arquivado, né, deixar registrado os seus contatos, redes sociais, os seus cursos, eventos, enfim.
Legal, fico muito feliz. Instagram, Mahub Oficial, ou Mabook Club Oficial. Lá tem dicas, tem comentários, tem todo, né, a listagem de livros que a gente leu por ano, tem tudo isso, vocês podem seguir. Querendo um pouquinho mais a fundo, aquela coisa que eu falei, vai um pouquinho mais a fundo, a gente tem 2 WhatsApps, grupos de WhatsApps, que são gratuitos também, uma do Mahub e outro do Mabook Club, né, com intuitos e objetivos diferentes, né? No Clube do Livro a gente fala basicamente sobre livros, trocas, referências. Eu mando todas as resenhas que eu faço em vídeo lá. Quando tem alguma atualização, feiras, né, de livros, etc. E o Mahub, a gente fala sobre arte em geral, tem o Mabookcast com as entrevistas e tal. Então tem esses 2 WhatsApps, e o link está sempre na bio do Instagram, vocês podem fazer parte lá, é gratuito. Um pouquinho mais além, se você quiser um passinho mais além, aí tem os nossos cursos, né? Hoje a gente tem o Paleta Emocionante, que fala sobre psicologia da cor para criativo, tem o Cor no Ambiente, que é um outro curso mais focado a designer, decoradores e arquitetos, tem um e-book sobre teoria da cor, tem um mini curso sobre teoria da cor também, que ensina na prática você fazer a cor. Mas aqui, no nosso projeto de livros, a gente está lançando agora recentemente o curso chamado Leitor Supremo. Então, como eu falei no início, ele é um curso em que aqui a gente falou algumas dicas, falou algumas coisas, eu não consegui me aprofundar tanto, ou falar tanto quanto eu gostaria, no sentido de passar para vocês esse conhecimento da dica do Amazon, dos links que você pode colocar, da inteligência artificial que você pode usar junto, né, dessas ferramentas de hábitos, mas lá no curso eu vou mais a fundo mostrando, dando dicas, mostrando como eu faço o meu processo, como são as minhas referências, as minhas influências, quais são os links que eu uso, né? Qual a lista de livros que eu li, né? O feedback de todos eles, as minhas pontuações, e como utilizar a inteligência artificial em todos esses processos. Uma boa curadoria de livro para você não perder tempo, escolher bem o seu livro, as anotações, estratégias de anotações inteligentes, a utilização do segundo cérebro como uma ferramenta de anotação inteligente e outras ferramentas de inteligência artificial para te ajudar no processo. Agora, o grande objetivo aqui é você tirar do papel e vir para a vida real. Então, através de uma escolha boa de livros, de hábitos, né, do seu dia a dia, das anotações inteligentes, aí tem toda uma estrutura para você tirar os aprendizados e aplicar na sua vida real, igual eu tento aqui fazer alguma, né? A gente falou da gamificação, a gente falou de outras estratégias aqui, de você trazer um pouquinho para o seu dia a dia. Mas lá eu consigo te explicar melhor como fazer, qual é a nossa metodologia, os nossos links, os nossos segredos, né, os nossos, nossa rotina, nossa trajetória, que eu acho que você pode ir um pouquinho mais a fundo, se você quiser. E de lançamento, a gente está com um desconto, que eu vou colocar depois todos os links aqui abaixo no YouTube para vocês. Então, tendo interesse, é só entrar aqui e fazer parte dessa comunidade aqui de leitura, para que a gente possa ser melhores versões de nós mesmos. Então, é Olha mais ou só. menos isso, Feldman. No nosso espectro aí, né, de links, ferramentas aí da comunidade. Bom, já estou interessado, eu vou querer entrar também. E, assim, a gente nunca fala tanto quanto a gente gostaria, porque dá vontade de a gente passar a semana inteira falando aqui. Mas aqui deu para ter um recorte da Marcela, conhecer um pouco, né, dos caminhos. E quem quiser, então, é aquela questão que você falou também. Quem quiser avançar mais um pouquinho, É, é só então, para começar, tem o seu Instagram, que aí de aham. lá a gente consegue todos os outros links, né, para depois avançar tanto para uma Hub ou o Clube do Livro, ou esses cursos também que já tem, e esse novo lançamento que eu achei, adorei o nome desse curso. Como é que é? O Leitor? Como é que é? Fala de Leitor novo. Supremo. Fantástico esse nome, hein? Leitor Supremo. Então eu achei sensacional, já fiquei curioso. Mas começando então, tudo isso a gente acha no seu Instagram, né? Tá tudo lá. @Mahub Oficial e @Mabook Club Oficial. São nossos 2 Instagrams ali que vocês têm na bio, né? No link da bio, todas as informações, os contatos, o WhatsApp, os cursos e tudo mais. Tá. Mas
Vai ser um prazer aí receber vocês e espero inspirar aí para vocês darem um passinho a mais para a gente entrar um pouco mais a fundo nesse nosso novo eu, né? Esse que é o objetivo, de fato, né? Não Eu é ler recomendo, mais. eu É, recomendo já, inclusive, todo mundo seguir a Marcela, que ela sempre passa dicas fantásticas no próprio Instagram, de graça, entendeu? Para quem já está aham. acostumado a ficar lá, tanto nos stories, reels, post, então já segue a Marcela lá. E se tiver mais interesse também, tem os links lá que também ela vai deixar aqui embaixo, né, desse vídeo, então a gente vai deixar todos os links para vocês. E para finalizar, Marcela, eu queria que você deixasse uma pergunta para o próximo entrevistado. Olha, aqui no Mar Hubcast, a gente tem feito uma série sobre livros, leituras, né, com convidados. Eu vou entrar aí nessa série, acho que a gente já tem 8 entrevistas assim nesse sentido. Mas a gente também chama profissionais da arte, né, fotógrafos, cineastas, pintores, escultores e muito mais. Então, a minha pergunta é o seguinte: como você sabe que uma obra de arte está finalizada? Qual é aquele momento em que você fala, ok, não precisa mais nenhuma pincelada, tá aqui, tá do jeito que eu queria, finalizou, posso, né, divulgar, posso vender, posso colocar na parede, posso, né, dar de presente. O que define esse momento para você em que você fala, poxa, tá bom, tô satisfeito, tô feliz com esse meu resultado? Qual é a sua estratégia nesse momento? Para mim seria essa pergunta, né? Que eu acho que as pessoas ficam às vezes trabalhando na estratégia do pão dormido, né? Amanhã fica melhor. Aí chega amanhã, dá uma, não, amanhã fica melhor. Amanhã tá mais gostoso esse negócio. Aí fica, não, mas qual o momento de bater o martelo e comer esse pão aí da geladeira que já tá melhor? Qual o momento de encerrar? Isso é sempre um Sensacional. mistério para Adorei essa pergunta, até porque a arte, né, como você falou, pão dormido, não é igual um livro que você começa e tem o final do livro, acabou, virou a última parte, a contracapa acabou, não tem. Agora a arte ela está sempre aberta, é você que define, né, esse momento mim. Isso. normalmente. Adorei a pergunta, já estou curioso para assistir essa próxima entrevista. Então, queria aproveitar para agradecer, Marcela, pelo convite de vir aqui, eu agora te entrevistar, que tem entrevistas maravilhosas nesse canal, e agora temos uma chave de ouro, que é a própria Marcela, contando um pouco desse conhecimento que ela teve, de tudo que ela já passou, e fico honrado de ter sido convidado para ser a pessoa a extrair esses conhecimentos. Agradeço muito pelo convite e fica de novo o convite para quem quiser saber mais. É só, primeiro, já se inscrever no próprio canal da Marcela e também seguir lá no Instagram, que vocês vão ter todos os links para continuar esse aprendizado que nunca termina, com uma própria pergunta da Marcela para finalizar. Obrigado, Marcela, e a todo mundo que assistiu até aqui. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. Obrigada novamente, Feldman, por ter aceito. Fico muito feliz com essa troca. Acho que foi muito, muito rica. E um grande entrevistador aí. Ó. Tomara que você siga essa vertente aí também. Eu que agradeço, mas lembrando que todo mundo que tiver qualquer dúvida também pode deixar um comentário, né? Uhum. E lembrando que o livro mais importante, a dica que eu daria agora de final seria comece, porque é uma forma de conteúdo das mais antigas da humanidade, quando o homem começou a transmitir o conhecimento da forma escrita, foi quando a gente pode dizer que teve uma pequena evolução e que continua Aham. até hoje, mas uma que não se altera é a escrita. Então a escrita também só existe quando existe alguém para ler. Então leiam, leiam e valorizem as pessoas que continuam, levando esse legado até hoje, como a própria Marcela, que incentiva Clube do Livro, tem um canal sobre isso, então a gente tem realmente que apoiar, incentivar e divulgar. Então também compartilhem para quem você conhece que ama um livro ou que deveria ler um pouco mais. Obrigado a todos, um ótimo dia, uma ótima noite, dependendo de quando vocês estão vendo, e espero rever vocês em breve. Obrigada.